que deu um probleminha aqui na D ali, acabou cortando, eu não percebi, tá? Então eu vou refazer com vocês, mas eu já tinha feito depois que eu percebi, ó. Vamos lá. Quadrado da soma, então vai ficar o primeiro ao quadrado, ou seja, 2x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, 2x, vezes o segundo, raiz de 20, mais o segundo ao quadrado, que é o raiz de 20. Resolvendo, vai dar 2x elevado ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, x ao quadrado. 2 vezes 2, 4, 4x raiz de 20. Mais, aqui eu aplico propriedade, corto radical expoente. Sobrou quanto? Sobrou para mim só, sobrou 4x mais raiz de 20, aqui ficou só o 20, tá? Então, resolvendo aqui, pessoal, vou simplificar a raiz quadrada de 20, deu quanto? 2 ao quadrado vezes 5. Colocando dentro da raiz, o que eu posso fazer? 4x quadrado, posso colocar dentro da raiz o nosso 2 ao quadrado vezes 5 mais 20. 4x quadrado, esse 2 eu tiro, 2 vezes 4, 8, 8x, o que ficou dentro da raiz? Raiz de 5 mais 20. Acabou aqui, tá? Agora vamos aqui, pessoal, para quadrado da diferença, tá? Desculpa, quadrado do produto da soma pela diferença. Aqui é bem mais fácil, porque é só eu pegar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, sempre que eu tenho 14 mais raiz de 2, soma, vezes 14 menos raiz de 2, diferença, a única coisa que muda é o sinal aqui dentro, eu tenho o quê? Eu tenho que, a propriedade me permite só fazer isso aqui, ó. O quadrado do primeiro, qual que é o primeiro? 14, menos o quadrado do segundo, que é o quê? Raiz de 2. 14 ao quadrado, 196. Menos, corto, expoente com radical, sobrou só o 2. 196, tiro 2, dá 194. Certo? Outra vez, ó, de novo, ó, quadrado da soma pela diferença. A única coisa que vai mudar aqui é o sinal, ó, então é quadrado da soma pela diferença. Então é o primeiro ao quadrado, raiz de 15 ao quadrado, menos a raiz de 3 ao quadrado. Corto radical com expoente, corto radical com expoente, aqui só sobra o 15, menos, aqui só o 3. 15 tira o 3, 12. Certinho? Vamos lá para a outra aqui, ó. Mesma coisa, ó. De novo, eu tenho o quê? Quadrado da soma pela diferença. Então é só o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. O que é o primeiro? X. Então vai ficar x ao quadrado menos raiz de 35 ao quadrado. X ao quadrado continua sendo x ao quadrado, menos, corto o radical com o expoente. Então ficou 35, menos 35. Acabou aqui, não dá para resolver mais nada, tá? Por enquanto não dá para resolver mais nada. Vamos lá pelo próximo aqui, ó. De novo, quadrado da soma pela diferença, ó. Soma, diferença. Então é o primeiro ao quadrado, vai ficar 5x ao quadrado menos raiz quadrada de 60 ao quadrado. Aqui, ó, mesma coisa que já fez anteriormente, ó, 5 ao quadrado, 25. Lembra lá, né? X ao quadrado, certo? Menos, corto radical, corto expoente, ficou 60. Só isso também, tá, pessoal? Não dá para vocês resolverem mais por enquanto, tá? Exercício 2 finalizado. Vamos lá para o exercício 3? O exercício 3, a ideia é igual, só que o que acontece? Agora está envolvendo um pouco também de geometria aqui no meio. Então, o que acontece? Ó, perceba que eu tenho aqui, ó, um quadrado maior, ó, um quadrado maior aqui, e dividi ele em dois retângulos e dois quadrados. Perceba, ó. Eu disse que esse pedaço aqui, ó, mede o quê? Raiz de 20. Então, esse pedaço daqui até onde está meu dedo aqui, raiz de 20. Esse pedacinho, ó, do meu dedo até a ponta da caneta, raiz de 5. A mesma coisa aqui, ó. Daqui até esse pedacinho aqui, raiz de 5. E daqui até em cima, raiz de 20. Perceba o que, ó. Esse lado seria o quê? O lado todo. Daqui até o final, seria o quê? Seria a raiz de 20 mais a raiz de 5. Concordam? Mesma coisa aqui, ó. De cima até aqui embaixo, ó, linha reta,
raiz de 20 mais raiz de 5. Perceba que os dois têm o mesmo tamanho de lado, certo? Se eles têm o mesmo tamanho de lado, ela é um quadrado. Como que eu calculo a área de um quadrado? A área do quadrado é sempre L ao quadrado, ou seja, lado ao quadrado. Então, qual que é o nosso lado? Raiz de 20 mais raiz de 5. Então, a área do quadrado vai ficar o quê? Do nosso lado ali é raiz de 20 mais a raiz de 5 ao quadrado. Perceba, ó, o que é isso aqui? Isso aqui é produto notável, quadrado da soma. Vamos aplicar o produto notável aqui, então? Vai ficar o primeiro ao quadrado, ou seja, raiz de 20 ao quadrado, mais duas vezes o quê? O primeiro, raiz de 20, vezes o segundo, raiz de 5, mais o quê? O segundo ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado. Agora vamos por partes. A área da nossa figura ali seria o quê? Este eu corto o expoente com o radical, sobrou só o 20. Mais duas vezes, vou fazer um pouco mais rápido, que agora aqui é propriedade de potência. Ó. Multiplicação de raiz é igual a raiz da multiplicação. Então vai ficar 20 vezes 5. Mais, corta expoente com radical, 5. Vou somar os dois e resolver aqui já, tá? Então, a área é igual 20 com mais 5, 25, mais 2 vezes 20 vezes 5, 100. Agora essa aqui vocês matam, ó. Quanto que é a raiz quadrada de 100? 10. Então, a área da nossa figura é 25 mais 2 vezes raiz quadrada de 100, 10. 2 vezes 10, 20. 20 com 25, 45. 45 o quê? Como não tem unidade de medida, coloca U ao quadrado, tá? U quer dizer o quê? Pode ser qualquer unidade de medida, pode ser metro, pode ser quilômetro, depende do nosso exercício, certo? Letra A do número 3, resolvido, certinho? Vamos passar para a próxima, página 50. Pessoal, olha aqui. Agora, na letra B, a gente já tem um desenho um pouco diferente. Perceba que no desenho anterior, da outra página, tudo estava pintado, ó. O quadrado inteiro estava pintado, certo? Aqui já na letra B eu não tenho todo o quadrado pintado. Eu tenho uma parte dele só pintada. Quando eu tenho esse tipo de desenho, quando só tem uma parte pintada aqui, eu sempre vou fazer o quê? O quadrado da diferença, tá? Porque eu não tenho todas as partes. Então, ó, perceba que ele fala que esse lado inteiro aqui, ó, daqui até aqui é x. Esse lado inteiro também é x. Então, logo é um quadrado. Tem dois lados iguais, os outros dois também vão ser iguais aqui, tá? São lados iguais, ortogonais aqui, certo? Então, o que acontece aqui? Agora eu falo que esse pedacinho aqui tem raiz de 18, esse pedacinho tem raiz de 18. Então, vocês concordam que esse pedacinho aqui também não é raiz de 18? Esse pedacinho aqui também é raiz de 18, não concorda? Se esse pedacinho é raiz de 18, esse pedaço aqui, tudo aqui, ó, é o quê? Raiz é o x. Então, se eu quero só esse pedacinho aqui, vocês não concordam que eu tenho que fazer x menos esse pedaço que é a raiz de 18? Então, para calcular o lado dessa nossa figura aqui, é o quê? É o x, que é o lado inteiro, tudo, tirando o quê? Esse pedacinho, que é o quê? A raiz de 18, ó. Se eu tirar esse pedacinho, sobra o quê? Sobra só esse. Então, menos a raiz de 18. Certo? Agora, mesma coisa, a área do quadrado é o quê? É lado ao quadrado, então vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra. Ó. A área da nossa figura é o quê? É o lado ao quadrado, ou seja, x menos raiz de 18 ao quadrado. Isso aqui é o quê? Quadrado da diferença. Quadrado da diferença, a ideia é a mesma, tá? Só que eu vou só mudar o sinal negativo aqui no meio. Então vai ficar x, o primeiro ao quadrado, então nossa área é igual o primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é a raiz de 18. Mais a raiz de 18 ao quadrado, tá? Vou fazer um pouco mais rápido, tá? Não ficar meio chato. Então vamos lá. X ao quadrado, a área é igual x ao quadrado, 2 vezes x a 2x, tá? Raiz de 18 vai dar 2x
menos 2x raiz de 18 mais corta o expoente com radical 18. Só simplificar aqui a raiz de 18, ó, vai dar por 2. 9 por 3, 3 por 3, 1. Então vai dar 3 ao quadrado vezes 2. Então nossa área vai ser x ao quadrado menos. Esse 3 eu tiro fora da raiz, lembra que eu posso cortar? Ó, então vai ficar 2 vezes 3, 6, 6x, raiz do quê? O que ficou dentro? 2. Mais 18, tá? Unidades ao quadrado. Não dá para resolver nada, tá? Por enquanto vocês ainda não tem base para resolver isso aqui, tá? Então, por enquanto, só isso. Última do exercício 3, letra C aqui, meus caros. O que acontece na letra C? É outra situação de novo, ó, porque eu tenho duas partes pintadas e duas não pintadas. Aqui, sempre que eu tenho desse tipo, eu vou ter o quadrado da soma pela diferença. Então, percebam aqui comigo, ó. A ideia vai ser, ó, 4x mais a raiz de 30, porque é esse pedaço aqui, ó. 4x mais a raiz de 30, porque eu quero esse pedaço, que é 4x, mais esse pedaço. Então, 4x mais a raiz de 30. O primeiro, a área aqui vai ser o quê? O lado vezes lado, porque lado é o quadrado. Então, vai ficar 4x mais a raiz de 30 vezes o quê? O lado daqui, que é o quê? 4x menos a raiz de 30, porque eu não quero esse pedacinho aqui, ó. E esse pedacinho não é da raiz de 30? Então vai ficar 4x menos raiz de 30, ó, certo? O que é isso aqui? Quadrado da soma pela diferença, o mais fácil dos três. Então vai ficar, a área é o primeiro ao quadrado, ou seja, 4x ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. 4 ao quadrado vai dar 16. X ao quadrado, x ao quadrado. Menos, corta o expoente com radical, sobrou o 30, certo? Ó, nossa resposta, unidades ao quadrado. Só isso, tá? Acabou aqui. Número 4 e penúltimo e último exercício, meus caros. Olha o que acontece aqui. Aqui é a mesma coisa, quer que você calcule a área, só que agora não é a área mais de quadrado, agora é a área do triângulo. A área do triângulo, para quem não lembra, é igual a base vezes a altura, o H, tá? O H representa a altura, dividido por 2. Essa é a fórmula. Agora vamos resolver aqui. Vai ficar meio apertadinho, mas eu vou resolver aqui, ó. A área é igual. Já está resolvido aqui, pessoal, mas eu vou fazer passo a passo com vocês, tá? Minha apostila do professor já tem resolução. Ó, base é o quê? É 1 mais raiz de 6, porque a base não é todo esse pedaço aqui, é o que está sustentando o nosso triângulo no chão, ó. Então é tudo esse pedaço aqui. Então é 1 mais a raiz de 6. Então, base 1 mais a raiz de 6. Vezes a altura. Qual que é a altura? Raiz de 6 menos 1. Raiz de 6 menos 1. Dividido por quanto? Por 2, ó. Tá? Vou ocupar um pedacinho aqui embaixo, tá, pessoal? Para terminar de resolver, ó. A área é o quê, ó? Pessoal, percebam aqui comigo. O que é isso aqui? Isso aqui não é quadrado da soma pela diferença, ó. Eu posso até inverter aqui, ó. Posso colocar o quê? Raiz de 6 mais 1. Quadrado da soma pela diferença. Então, é o primeiro ao quadrado. Qual que é o nosso primeiro termo? Vou colocar que é a raiz de 6 no nosso primeiro termo, tá? Raiz de 6 ao quadrado não faz diferença, tá, meus queridos? É raiz de 6 ao quadrado menos 1 ao quadrado, certo? Então, nossa área seria o quê? Vou cortar isso aqui com isso aqui, ficou 6 menos 1 ao quadrado, 1. 6, tiro 1, 5. 5 o quê? Unidades ao quadrado, certo? Resolvendo aqui, tá? Aplicando sua fórmula, tá? Vamos para outra? A outra ideia é a mesma, ó. Mesma fórmula, base vezes a altura dividido por 2. Nossa base agora é raiz de 24, nossa altura é 10 raiz de mais raiz de 8. Então, resolvendo aqui, eu vou ter a área é igual a base raiz de 24 vezes o quê? A nossa altura, que é raiz de 10 mais 8, dividido por 2. Resolvendo aqui, pessoal, vou multiplicar aqui e multiplicar aqui. Então, nossa área vai ser
este vezes esse, eu vou colocar tudo dentro da raiz, ó, vai ficar 25 vezes 10. Mais 8 raiz de 25. Por quê, pessoal? 25 vezes raiz de 25 vezes raiz de 10 é igual a 25 vezes a raiz de 25 vezes 10. E 25 vezes 8 é igual a 8 vezes raiz de 25, dividido por 2. A área é igual a 250, raiz de 250, mais 8 raiz de 25, dividido por 2. Simplificando, eu vou cortar aqui porque eu estou com pouco espaço, pessoal, vou cortar um pedaço, pular um pedaço. Simplificando 250, eu vou encontrar 4 raiz de 15, tá? Mais 8 raiz de 25, dividido por 2, tá? Vou só dividir todo mundo por 2. Da onde que saiu esse 4 raiz de 15, pessoal? Simplifiquei a 250, tá? Fatorando 250 enquanto isso aqui. Então vai dar, simplificar, ó, 2 com 4 vai dar 2, ó, 2 raiz de 15, mais 8 dividido por 2, 4 raiz de 25, tá? Então, 2 raiz de 15, porque eu dividi 4 por 2, e 8 dividido por 2, 4. O quê? Só esqueci, mas em cima está escrito centímetro, então é centímetros ao quadrado, tá? Esqueci de colocar isso. Aqui em cima também, ó, não é 5 unidades, é 5 centímetros ao quadrado, porque eu esqueci de ler, tá escrito aqui, ó, as medidas em centímetros, tá? Espero que tenha entendido.